que se va sumando también otras personas. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto, gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Esta es una actividad desarrollada a partir de la iniciativa de cambio climático, biodiversidad y Amazonía del Foro Social Panamazónico, con una especial atención de CANLAT, con también la participación de CIPCO y las otras organizaciones que hacemos parte de la iniciativa de cambio climático. Estamos en el marco de la preparación o lo que se ha denominado los diálogos amazónicos, eh, que luego nuestro compañero Osber va a presentar al final un resumen de la ruta metodológica que estamos siguiendo, pero este es el momento de preparación del tema de cambio climático dirigido a crear las aportes para que estos aportes sean considerados en la declaración de los presidentes de la quinta cumbre amazónica de presidentes. Entonces, que se va a realizar en la ciudad de Bogotá en el mes de agosto, más exactamente entre el 19 y el 22 de agosto, que va a contar con digámoslo, una discusión a fondo que viene como ha sido nuestro titular de este evento, con una evaluación como eje, una evaluación de la declaración de los presidentes realizada en Belén de Pará en el año 23, un documento oficial que ha marcado la ruta que debe seguir la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, para la ejecución de los programas allí consignados. Entonces, estamos a la expectativa de saber qué se ha avanzado realmente de cara a esa agenda. Y entonces, Marilia y también Karina nos van a ilustrar al respecto. Esta mañana tuvimos la oportunidad de iniciar, tuvimos el primer evento de estos diálogos amazónicos. Corrió a cargo de la iniciativa de defensa de los ríos y tuvo como centro el análisis y profundización de los impactos de lo que hemos llamado la puesta en marcha de los derechos de la naturaleza. Muy interesante, está grabada, les recomiendo que la puedan consultar, lo mismo que nos vayan siguiendo en los demás eventos que vamos a tener oportunidad también de desarrollar. Este va a ser prácticamente un curso de inmersión para aquellos que tengan el interés de profundizar en lo que corresponde con la problemática de la Amazonía y los desafíos que tenemos hoy en este momento de crecimiento, pues, y ojalá evolución del mundo, ¿no? Aunque muchas señales que nos envían desde otras agendas parece que nos estuviéramos devolviendo, pero justamente este es el sentido de estar aquí, seguir en el proceso de crecimiento y demás. Entonces, con este preámbulo, mi nombre es Germán Niño. Participo de la red Latindad y hago parte del Foro Social Panamazónico y voy a ser el moderador en esta oportunidad. Vamos a tener para nuestro panel la participación de dos compañeras.
Creo que primero iría Karina, ¿estoy bien? Primero va Karina, ¿cierto, querida Marilia? Como você prefere, Karina? ¿Você prefere comenzar? Perdón, Germán, he cambiado para portugués rápidamente para hablar con Karina. Oh, Não sei se você prefere começar, Karina, ou se prefere que eu comece. si parece, Karina. Bueno, podemos empezar con Marilia, que tenemos tu cámara activa y demás. Sí, si te parece. No se les olvide que tenemos la interpretación en español y portugués, ¿sí? Para que ustedes eh, puedan entonces hacer uso de eso. Entonces, Marilia Clos es coordinadora de proyectos en la plataforma CIPO, doctora y magíster en ciencia política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Es investigadora del Observatorio Político Suramericano, OTSA, y del Núcleo de Estudios en Teoría Social y América Latina. Y desde el 2019 trabaja en temas de clima, medio ambiente y política internacional. Tiene igualmente experiencia con organizaciones de la sociedad civil y en apoyo en el tema de formulación de políticas públicas. Entonces, Marilia, por 15 minutos vamos a tener el placer de escucharte. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me hablan. Yo voy a cambiar ahora para portugués, porque mi presentación va a estar toda en portugués. Assim que vou mudar. Boa tarde, boa noite a todas e todos que estão aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, mas eu só queria confirmar se Karina conseguiu retornar para nossa chamada, que eu vi que ela havia voltado. Ah, tá aqui, né? Maravilha. Qualquer coisa, pessoal, por favor, vocês me sinalizem caso a gente tenha algum problema com conexão, que aí eu fecho a minha câmera. Eu vou compartilhar minha tela. Aí eu só pediria que vocês me confirmassem que vocês conseguem ver a minha apresentação. Sim, Sí, sí, gracias. Ah, maravilha, pessoal. Por favor, qualquer coisa me sinalizem. Bom, retomando um pouco, boa tarde a todas e todos. Como o Herman muito gentilmente me apresentou, o meu nome é Marília e eu sou coordenadora de projetos da plataforma Cipó, que é um instituto de pesquisa brasileiro focado na promoção da cooperação internacional voltada para ação climática, desenvolvimento sustentável, com foco nas prioridades do Sul Global. E frente ao objetivo da nossa conversa de hoje, a gente está trazendo os resultados de um projeto que é muito especial para a gente, em que a gente trabalha com o apoio e acompanhamento da implementação da Declaração de Belém. E desde já eu vou sinalizar que esse é um projeto que ainda está em andamento. Então eu vou apresentar para vocês os resultados parciais de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. E o nosso objetivo é que os resultados finais da pesquisa sejam apresentados ano que vem, não, perdão, mês que vem, em agosto, durante a Cúpula da Amazônia e os diálogos amazônicos que vão ser realizados em Bogotá. Mas, de todo modo, a gente quis aproveitar essa oportunidade para pelo menos compartilhar com vocês um pouco dos nossos resultados parciais, para que a gente possa acumular coletivamente, pensar um pouco das nossas estratégias conjuntas, frente a esse segundo semestre bastante desafiador que a gente tem pela frente. Então vamos lá, pessoal. Vocês conseguem ver a transição dos meus slides, não é? Ah, maravilha. Então, só para todos nós partirmos do mesmo lugar. O que é a Declaração de Belém? Porque não sei se todo mundo está apropriado desse tema. Eu sei que muitas das organizações aqui estão, mas eu não sei se todas estão. Então, acho que é bem importante a gente partir daí. A Declaração de Belém foi um documento assinado em agosto de 2023 pelos chefes de Estado, ou seja, pelos presidentes dos 8 países da Amazônia, os 8 países amazônicos, que também são os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA.
E é um texto que é bastante amplo, ele tem quase 50 páginas e ele tem 113 parágrafos, que são os seus 113 compromissos. E são temas que passam por, são compromissos, perdão, que passam por uma gama muito ampla de temas. E a gente trouxe alguns exemplos aqui: a proteção da floresta e da biodiversidade, o enfrentamento à crise climática, a promoção da economia para o desenvolvimento sustentável, a cooperação na gestão e no monitoramento de recursos hídricos, a promoção dos direitos humanos e da participação social e a cooperação entre os parlamentares amazônicos. Mas esses são só alguns dos exemplos, porque, de fato, é um texto que passa por uma gama muito ampla de questões sociais, políticas e econômicas da Amazônia. E, de um modo geral, ele tem como espírito, por assim dizer, dois elementos principais, que é evitar o ponto de não retorno da Amazônia, que é um conceito que eu imagino que todos vocês estejam familiarizados e sobre o qual a gente conversou no primeiro ciclo dessa charla. Mas também tem um segundo espírito que eu acho que é bastante relevante, que é o seguinte: frente aos problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais que a Amazônia enfrenta, que atravessam fronteiras, a resposta mais eficaz e mais efetiva a esses problemas vai se dar por meio da cooperação internacional, ou seja, da cooperação amazônica. Já que os problemas atravessam fronteiras e são problemas compartilhados, a melhor resposta vai se dar também por meio da cooperação. Então, eu tenho a impressão de que esse é o espírito geral do texto da Declaração de Belém. E aí eu vou fazer, ao longo da minha apresentação, uma separação do que é o texto e o que é a implementação da Declaração de Belém, que são coisas separadas. Mas, se a gente olha com um pouco mais de cuidado para o texto, tem alguns outros elementos para a gente conversar. Em primeiro lugar, ele foi assinado em um contexto bastante sui generis, porque em agosto de 2023 foi a retomada do diálogo dos chefes de Estado dos países da Amazônia, que não acontecia há 14 anos. Então, em alguma medida, foi um momento de revitalização da cooperação pan-amazônica. Ao mesmo tempo, isso aconteceu em um momento de um relativo alinhamento de governos progressistas, depois de um período de muita baixa na cooperação sul-americana, de forma mais ampla, e na cooperação amazônica, de forma um pouco pan-amazônica, de forma um pouco mais específica. E em agosto de 2023 aconteceu a Cúpula da Amazônia, a quarta reunião dos chefes de Estado dos países da Amazônia. Isso aconteceu em agosto de 2023. No ano seguinte, em 2024, aconteceu a 16ª Conferência das Partes da da Convenção Quadro, perdão, de Diversidade Biológica das Nações Unidas, a COP16, que aconteceu em Cali, na Colômbia. E esse ano, bom, não preciso explicar que vai ter a primeira COP do Clima no Brasil, a primeira COP do Clima, perdão, na Amazônia, que vai acontecer em Belém do Pará, aqui no Brasil. É uma agenda que todos nós estamos acompanhando. Então, a realização da Cúpula da Amazônia, da quarta reunião de chefes de Estado em 2023, da COP16 em 2024 e da COP30 em 2025, abre sim uma janela de oportunidade para ação socioambiental e climática na região. Coloca, sim, uma lente de maior protagonismo na Amazônia. Então, é fruto desse momento político também que a Declaração de Belém é um texto progressista. E aí, uma vez mais, a gente tem que fazer a separação entre o texto e a implementação. Mas é um texto progressista porque é um texto bastante amplo, bastante extenso, com compromissos sólidos e que, em alguma medida, traz inclusive uma sinergia entre agendas socioambientais e agendas climáticas e traz um protagonismo, uma vez mais, no texto, não necessariamente na implementação, de povos indígenas e comunidades tradicionais locais. É um texto que, em alguma medida, consegue ser sinérgico. Toda essa agenda de sinergia das convenções, inclusive, que a gente debate bastante, em alguma medida, esse texto, a Declaração de Belém, avança nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, é um texto que traz esses temas que são muito, muito caros para a cooperação panamazônica e traz, em alguma medida, novas agendas. Por exemplo, o combate aos crimes ambientais e a cooperação policial, judicial e de inteligência, que não era não era um tema comum à cooperação panamazônica e que é, sim, uma inovação da Declaração de Belém. Então, de forma muito breve, alguns destaques que a gente faz. É um texto, a Declaração de Belém é um texto que avança na cooperação técnica e na cooperação política. Na cooperação política, porque traz compromissos amplos, compromissos que são importantes politicamente, e na cooperação técnica, porque traz mecanismos concretos para a gente avançar com esses compromissos políticos. Por exemplo, a criação da rede amazônica de manejo integrado do fogo, a criação da rede de autoridades florestais, a criação da rede de autoridades da água, a criação do painel intergovernamental técnico-científico da Amazônia,
e a criação da Coalizão Verde, que é para ser uma coalizão de bancos de desenvolvimento dos países membros, dos 8 países da Amazônia. Então, eu trouxe alguns exemplos só porque eu acho que é um texto que, em alguma medida, propõe mecanismos concretos que são politicamente criativos, que nos trazem alternativas interessantes. E é um processo político que veio junto dos diálogos amazônicos, que é enfim, é um mecanismo de participação social que eu acho que várias das organizações que estão aqui participaram lá em agosto de 2023 em Belém, e que foi um espaço muito potente. Mesmo as organizações que não tiveram lá, imagino que tenham conhecimento de como se tratou, de como foi grandioso, de como teve uma participação bastante ampla de diversos setores sociais, que foi um espaço muito poderoso de participação social. Mas, ao mesmo tempo que a Declaração de Belém tem esses destaques positivos que têm que ser feitos, tem algumas ausências também. E uma delas não pode deixar de ser notada, que é a ausência de uma agenda mais sólida ligada à transição energética na Amazônia e uma agenda mais sólida ligada ao combate ao uso dos combustíveis fósseis. Então, é uma agenda que não aparece com força na declaração. E isso há diversas outras ausências, mas eu acho que essa é a mais relevante, a mais importante. Bom, e como que a gente está agora? Foi realizada a quarta cúpula de chefes de Estado em agosto de 2023, a cúpula da Amazônia de 2023, e a gente tem a cúpula da Amazônia também, mês que vem, né, que vai ser realizada em Bogotá. Mas entre um momento e outro, nós tivemos 3 reuniões de chanceleres, 3 reuniões de ministros das relações exteriores dos países da Amazônia. Isso é muito importante porque as reuniões dos chefes de Estado, as cúpulas dos chefes de Estado, dão um rumo político da cooperação panamazônica. Mas quem operacionaliza de fato a cooperação panamazônica, quem tem um instrumento vinculante de fato para decidir como e quando vai ser feito, são os chanceleres. Então, aconteceram 3 reuniões e elas são muito importantes. Em novembro de 2023, aconteceu uma reunião que deu origem à Declaração de Brasília, que é, de longe, a declaração que implementa a Declaração de Belém mais importante. Às margens da COP16 foi realizada a Declaração de Cali, em outubro de 2024, e pouco tempo depois, os chanceleres se reuniram no Suriname e realizaram a Declaração de Paramaribo. E é um momento importante a gente entender que teve esse processo e a gente chega agora em agosto de 2025, no momento que é quase uma prestação de contas. Vai ser realizada mais uma cúpula de chefes de estados e é momento da gente olhar tudo que foi realizado desde 2023. Então, bom, frente a isso, o que nós da plataforma Cipó temos feito? Nós temos feito um processo de avaliação da implementação da Declaração de Belém a partir de uma metodologia própria que a gente foi construindo. Como que é a nossa proposta? A gente tem acompanhado a implementação de cada um dos 113 parágrafos, cada um dos 113 compromissos que foram assumidos em agosto de 2023. E a gente está fazendo isso a partir da coleta de dados de fontes abertas, ou seja, meios de comunicação, jornais, mídias sociais, e a gente também tem feito entrevistas com atores-chave da implementação da Declaração de Belém. Ou seja, representantes da UTCA, representantes de Ministério dos Países Amazônicos, entre outros. E é uma pesquisa que tem foco nas ações e não nas lacunas. Certamente há muitas lacunas, mas a nossa pesquisa tem focado muito mais do que tem sido feito, para a partir daí a gente conseguir fazer uma avaliação. Porque há diversas ausências, a gente sabe disso, tanto no texto quanto, sobretudo, na implementação desse texto. Mas a gente tem tentado olhar para o que tem sido feito para tentar encontrar alguns caminhos para aprimorar esse processo. E, bom, como que a gente tem feito isso? A gente tem selecionado o que a gente chama de ações políticas, e as ações políticas podem ser um diálogo informal, ou podem ser uma reunião de alto nível, ou pode ser a execução, a implementação de um projeto que tem impactos positivos nos países. Ou seja, ações políticas, a gente as seleciona e a gente as categoriza em etapas e em níveis. O que são isso? Os níveis, do nível mais baixo, do estágio mais baixo de implementação ao estágio mais alto de implementação, são demonstração de interesse político, ou seja, diálogos informais, menção aos temas nos discursos, medidas preliminares, ou seja, o que prepara uma ação mais contundente, uma ação mais efetiva, ou seja, a criação de grupos de trabalhos, reuniões, a realização de conferências temáticas, formalização, que é formalizar de fato algumas ações, por exemplo, celebrar acordos de cooperação, criar organismos ou agências, operacionalização, ou seja, um encaminhamento maior de um projeto ou de um programa, a realização de operações conjuntas, ou geração de impacto, que é quando de fato a gente já visualiza ganhos sociais, ganhos ambientais,
ou a redução de prejuízos ou riscos, ou mesmo o testemunho positivo de uma ação. Então, uma ação que teve resultados que já são sentidos. Até agora, a gente fez o acompanhamento das ações políticas entre agosto de 2023 e junho de 2025, e a gente já categorizou quase 2.000 ações ao longo desse processo. Mas, como eu falei para vocês, é um trabalho que ainda não está finalizado, ele ainda está sendo executado, é uma pesquisa que está em andamento. E a gente vai ter o nosso painel visual, e aqui eu fiz um print screen só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que vai ser. A gente vai ter um painel visual que vai ser lançado no mês que vem, e junto disso, frente à nossa avaliação desse processo, a gente está construindo uma plataforma de recomendações onde a gente acha que a declaração tem que avançar de forma mais efetiva na sua implementação. Bom, chegando um pouco nos resultados, que eu sei que daqui a pouco já termina meu tempo. Fazendo um breve sobrevoo sobre a implementação da Declaração de Belém. O que a gente descobriu até agora? Em primeiro lugar, a implementação demorou a começar. Teve uma série de entraves políticos, sobretudo no que diz respeito ao cargo de secretário-geral da OTCA, que travou em alguma medida o início do processo de implementação. Então, é uma implementação atrasada, com um relativo grau de morosidade. E é uma declaração que avança, mas ainda em um baixo nível de implementação. Ou seja, está sendo implementado, mas no seu estágio ainda mais baixo do que seria esperado para esse momento político que a gente vive. Há preparação para ações mais concretas, mas a operacionalização ainda é pouca. O que a gente tem visto? Principalmente a criação de grupos de trabalho e de mecanismos similares a grupos de trabalho, mas ainda sem resultados efetivos. Há o baixo engajamento de alguns países e de alguns ministérios desses países, mas há também uma concentração da implementação em alguns atores específicos, sobretudo a OTCA. Ao mesmo tempo, há agendas com nível muito desigual de implementação, agendas que avançam no seu grau de implementação de forma muito mais forte que outras. E a gente também observa que existem momentos-chave, por exemplo, momentos de eventos extremos, como a onda de incêndios que aconteceu entre setembro e outubro de 2024, ou as inundações e cheias que acontecerão entre março e abril desse ano, que em teoria demandariam uma resposta mais efetiva, mais rápida. E a gente não vê esse momento como um propulsor, como um gatilho para uma quantidade maior de ações ou de ações mais rápidas. Bom, e aqui trazendo isso, tentando ilustrar em uma imagem para vocês. Essas imagens vão estar disponíveis no nosso painel visual, pessoal. Se a gente observa o grau de implementação dessas ações políticas, o grau de implementação da Declaração de Belém, a gente pode ver que grande parte delas está concentrada nessas medidas preliminares. Ou seja, há ações de demonstração de interesse político, que é o estágio mais baixo de implementação, mas a maior parte delas já avança do interesse político, só que são ainda medidas muito preliminares. O grau de formalização e de operacionalização dos compromissos da Declaração de Belém ainda é muito baixo. É uma quantidade muito discrepante entre uma coisa e outra. E a geração de impacto nem se fala. É de longe o nível onde menos se avança. Então, a gente vê que a Declaração de Belém, a implementação da Declaração de Belém, avança por muitas ações, é um número muito elevado de ações. Mas essas ações ainda estão num estágio menor, num grau menos avançado de implementação. E bom, gente, avançando um pouco mais, a gente não vai ter tempo de trabalhar isso em muito detalhe aqui, mas a gente não queria deixar de trazer essa imagem para vocês, que traz o nível de implementação das agendas, não por número absoluto, mas por peso, que é um cálculo específico que a gente fez que está um pouco mais explicado no nosso painel visual. E a gente pode ver que as agendas ligadas, e aí a gente faz uma divisão metodológica conforme o próprio texto da declaração. Então, a agenda ligada à proteção das florestas e à biodiversidade, à cooperação policial, judicial e de inteligência, ao fortalecimento institucional da UTCA, a ciência, educação e inovação na Amazônia e a mudança do clima avançam mais, ainda que com baixo grau de implementação, ainda que, sobretudo, com medidas preliminares, avançam mais que outras agendas. E aqui tem alguns outros exemplos que está no painel visual, que acho que não vai dar tempo para a gente conversar aqui, mas está bastante explicadinho. E como essas ações têm sido implementadas? Oi. Marilia, si quieres tomarte unos 3 minutos más para que puedas Listo, ya se explicar y acaba mi cerrar tiempo, tu ¿verdad? tema. Ah, claro, claro. Listo, perfecto. Ahorita termino. Bom, e como essas ações têm sido implementadas?
Se elas são, sobretudo, medidas preliminares, é esse tipo de ação, é esse tipo de metodologia que as ações políticas têm tido. Têm sido realizados encontros técnicos, encontros temáticos, têm sido criados grupos de trabalho, e a gente tem sim uma quantidade menor de reunião técnica com caráter mais operativo e de ações de cooperação internacional. Mas está, sobretudo, nesse tipo de metodologia aqui que a implementação da Declaração de Belém avança. Bom, eu não vou falar com detalhe aqui dessas imagens, mas só para vocês terem um pouco de dimensão, como eu falei para vocês, os principais atores da implementação da Declaração de Belém ainda estão muito concentrados na própria UTCA. Então, em alguma medida, a gente vê um baixo grau de engajamento de alguns países e, sobretudo, de alguns ministérios de alguns países, que deveriam estar tendo mais ações políticas na implementação da declaração. E, bom, aqui a gente também trouxe uma cronologia. O momento em que tem um avanço maior das ações da implementação da declaração é justamente em outubro de 2024, muito ligado ao fato de o Martim, o atual secretário-geral, ter assumido. Mas passando muito rapidamente, pessoal, aqui eu trouxe alguns destaques da implementação, e como vocês podem ver, algumas das ações mais importantes, como, por exemplo, a criação da rede de manejo integrado do fogo, a criação da rede de autoridades de água, ou mesmo da plataforma de povos indígenas e do Fórum de Conhecimentos Tradicionais, elas já avançam na operacionalização, não são necessariamente medidas preliminares, mas essa operacionalização está nos seus primeiros passos. Outras ações bastante importantes, por exemplo, a criação do painel intergovernamental técnico-científico da Amazônia, teve seu GT montado, mas não teve notícias de sequência, ainda está nas suas medidas preliminares. Ou a criação de um marco de cooperação regional para áreas de certificação e valorização de produtos amazônicos e reconhecimento de serviços ecossistêmicos também. Foi criado um GT, mas não teve notícia desde então, ainda está nas suas medidas preliminares. E para finalizar, pessoal, te prometo que é o último slide, a última parte da apresentação, Herman. Porque há avanços significativos na implementação da Declaração de Belém, mas eles ainda são lentos. Por quê? Em primeiro lugar, a falta de recursos financeiros. Isso está ligado à própria condição dos países amazônicos, evidentemente, mas também da dependência de financiamento externo para esses projetos. Não existem recursos necessariamente próprios da UTCA para que ela vá adiante. A UTCA acaba ficando dependente da submissão e aprovação de projetos junto a organismos internacionais ou junto aos fundos. Ao mesmo tempo, a própria estrutura da OTCA é relativamente pequena. São poucos recursos financeiros e são poucos recursos humanos. Então, acaba dependendo muito de aprovar projetos externamente, não só para financiamento, mas também para ter recursos humanos, pessoas em condição de executar esses projetos. Ao mesmo tempo, é uma governança bastante difícil internamente a própria OTCA, até porque todas as decisões são tomadas por consenso, então todos os países precisam estar de acordo e são países com divergências políticas em determinados momentos. Mas também existe a ausência de uma governança maior, inclusive em termos de participação social, para que a agenda da Declaração de Belém vá adiante efetivamente e chegue nos territórios, e chegue nas comunidades, nos lugares que são mais afetados pela crise socioambiental e climática. E, por fim, é uma declaração bastante extensa, são 113 compromissos que têm que ser levados adiante. Então, passa por uma dificuldade de entender quais são as próprias prioridades da implementação da declaração. E, bom, gente, já estourei meu tempo, então só deixo vocês com o slogan desse nosso projeto, porque a gente acredita de verdade que para a COP30 avançar nos nossos compromissos climáticos, a gente tem que voltar para os compromissos que já foram estabelecidos aqui para a Amazônia. Então, a gente tem falado que para a COP30 ir bem, a gente tem que avançar com a Declaração de Belém. Obrigada. Gracias a ti, Marilia. Excelente. Creo que ya con este marco vamos teniendo varias cosas, ¿no? Es decir, hay asuntos que tú has referido, me sumo a los aplausos de Gabriela en, en torno al ambiente político, ¿no? Es decir, la tardanza de poder iniciar actividades por parte de la OTCA estuvo vinculado con el enfrentamiento político entre Perú y Colombia y la falta de fortaleza en el tema de transición energética y decisiones sobre la explotación petrolera, pues tiene también que ver con el rol que Brasil está jugando
en otro escenario que es en los BRICS y otros escenarios en los cuales hay agendas que a veces colisionan con los intereses que quedaron planteados en la declaración. Entonces, un ambiente político que también tenemos que considerar, incluso para este mismo, es decir, especialmente para esta quinta cumbre de los presidentes en Bogotá. Eso creo que es un asunto a considerar de manera importante. Anunciar que, así como Marilia ha mencionado, este es un abrebocas, es decir, estamos en una suerte de primicia, puesto que su trabajo va a concluir y va a ser presentado de manera completa en el marco de la quinta cumbre en el mes de agosto. Entiendo que va a estar ya listo para que lo conozcamos de manera mucho más detallada, pues, por supuesto. Y entonces con estos elementos y ya uno puede imaginarse tal vez los elementos de discusión que podríamos llegar a tener frente a la reunión de los presidentes, ¿no? Es decir, tenemos un marco de cosas muy interesantes con una implementación muy baja. Entonces, muchísimas gracias, Marilia, y creo que para que sigamos entrando en calor, me voy entonces, tengo el placer de presentarles a Karina. Penla Marajense es bióloga, y discúlpame si no lo pronuncio bien, y activista por la justicia climática desde hace casi 10 años, cofundadora y gestora de representación institucional de Amazonía ADP, fue coordinadora del grupo de trabajo sobre cambio climático en Gajamundo y ha coordinado varias delegaciones de jóvenes en las conferencias de la ONU sobre clima. Forma parte de la Coordinación Nacional del Foro Brasilero de Cambio Climático y actualmente es directora de Perifac Connection, eh, desde donde también nos va a acompañar esta tarde. Entonces, muy bienvenida, Karina, por aquí donde estás. Estamos en alguna parte. Creo, Germán, que justo se desconectó. No sé si es problemas en su conexión. Tal vez le decimos que apague la cámara. Ah, ok, que de pronto pueda intervenir solamente con su voz. Entonces, no sé si Karina nos copias para que podamos eh, contar con tu participación. Yo creo que quería preguntarle a Oliver si de pronto quisiera presentar a forma de intervalo tu, tu reflexión sobre algunos elementos de la quinta cumbre, mientras le damos un momento a Karina para que no se nos vaya a escuchar por ahí tratando de entrar y salir y no sabe cuándo em, le pasan estas cosas. Entonces, hola Karina, estamos ya contigo. Acabo de hacer tu presentación Olá, y estamos felices de que ya estés por acá. Tienes tu micrófono cerrado. olá, vocês me escutam bem? Sí, Sí. bienvenida. Obrigada. Boa noite, gente. Diferentes fusos horários aqui, mas acho que tá de noite para todo mundo, não sei. Primeiro, eu quero agradecer, né, a plataforma FIFO pelo convite, né, para esse diálogo, que acho que todos os diálogos preparatórios para a COP30, que trazem, né, perspectivas diferentes, assim, né, tanto a gente olhando para esses próximos meses, como olhando para outros espaços, né, em que o Brasil já teve participativo dentro desse processo nos últimos anos, são bem importantes. Então, obrigada Marília também pela exposição aqui, né, enfim, na declaração de Belém, acho que sempre é importante lembrar, né, e também nos atualizarmos, né, de como que isso tudo está. Mas, bom, eu caí aqui um pouquinho, gente, e eu não escutei, mas me reapresentando, meu nome é Karina, eu sou do Maranhão.
Nesse momento eu estou entre Brasília e o Piauí, mas sou maranhense, e sou gestora de representação no Movimento Amazônia de Pé, que é um movimento, né, que hoje é construído, né, numa coalizão de mais de 350 organizações no Brasil, em que a gente pauta a proteção territorial, né, em especial da Amazônia, e em especial a proteção das florestas públicas da Amazônia, olhando muito para os eixos de cultura e educação como ferramentas, né, de luta e ferramentas de construção de justiça climática no Brasil. E também trabalhamos, enfim, né, com voluntários no Brasil inteiro, que junto conosco fazem esse grande movimento. E é a partir dessa vivência, né, dessa experiência de sociedade civil, assim, que eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre tanto as expectativas, né, para esse próximo encontro, quanto também que a gente imagina e espera da COP, né, COP 30, que deve acontecer nos próximos meses aqui no Brasil. Eu acho que, relembrando um pouquinho da cúpula, né, do encontro que teve dos diálogos amazônicos, há 2 anos atrás, o tempo passa rápido, né? Já passou um tempo em que a gente teve a cúpula em Belém, e acho que desde a cúpula a gente vem estado num sentimento de preparação aí, né, para que o Brasil cedie a COP. Há 2 anos atrás a gente tem esse anúncio, né, de que o Brasil realmente vai ser, né, vai sediar a Conferência de Clima, né, então a gente tem também sido feito pelo presidente Lula em outros países, né, com as conferências, e também, né, tem essa ideia de como que esse espaço vai ser participativo para quem está no Brasil, né, também para os países da América Latina, que como a gente ficam ansiosos, né, porque pela primeira vez a gente finalmente vai sediar uma COP no Brasil, uma COP que anos atrás quase aconteceu no Chile. Eu não sei se todo mundo sabe que pela primeira vez anos atrás a gente quase teve, né, uma COP aqui perto de nós, mas e com todas as questões políticas que estavam acontecendo no país, teve uma transferência assim, em meses, se eu não me engano, foi 1 mês e meio, 2 meses ou menos do que isso, para que a COP fosse na Alemanha, né? Então a gente já fica assim um pouco apreensivo, né? Que acho que a gente está nos preparando para a COP em Belém, mas essas possibilidades elas são existentes, né? A gente viu isso acontecer em outros países também, mas estamos agora na expectativa, né, de sediar realmente com todas as questões, né, uma COP em Belém. E eu acho que a Declaração de Belém é um grande exemplo, assim mesmo, né, de como que as ideias que são pensadas para o território são importantes dentro dessa lógica também, né, de sediar um evento como a COP. Então, há 2 anos atrás, quando a gente teve os diálogos amazônicos, né, e eu estive lá enquanto Amazônia de Pé também, a gente viu uma movimentação muito grande da sociedade civil para estar em Belém e também uma curiosidade grande de entender o que era esse processo, né? Então, o que seria esse processo, né? A gente teria o Diálogo Amazônico que foi construído para receber essa sociedade civil, né? Essas pessoas que queriam participar, e dias depois a gente teria esse encontro, né, dos líderes mundiais, né? Essa cúpula ali que seria fechada, o que não é muito diferente da COP, né? Porque na conferência a gente tem vários níveis assim de participação. Então, né, para a gente entrar ali nas zonas, existe também uma forma de entrar, inclusive, acho que eu tenho rodado muito o Brasil nesse ano de COP 30, e acho que muita gente, inclusive, ainda acha que vai ser só se inscrever ou se credenciar lá para entrar na COP, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Inclusive, desculpa, acho que alguém ligou o microfone. Inclusive, a gente sabe que, na verdade, é um processo difícil, né, de entrada dentro da COP, porque as credenciais elas são limitadas. E há 2 anos atrás, nos diálogos, a gente já viu a quantidade de pessoas que esteve em Belém, né, enquanto sociedade civil, se preparando. Assim. E querendo mesmo fazer parte desse movimento. Né? Inclusive, a gente viu vários movimentos, né, como o movimento negro, né, o movimento quilombola, do Pará, muito participativo dentro desse processo, e também se colocando, né, nessa ideia de estar cada vez mais participativo, né, até esse momento também de COP e essa continuidade que a gente vai ter pós-COP. Eu acho que a experiência dos diálogos amazônicos, ela trouxe muitas coisas para a gente, né?
Eu acho que o primeiro, e aí olhando sempre para esse olhar de organização, né, de sociedade civil, de enfim, ativistas, né, pessoas que estiveram lá, a gente tem uma separação grande de que são essas decisões que são feitas ali a portas fechadas, e a gente tem um outro lado também, que são as pessoas querendo participar desses processos e construindo processos de diálogo entre eles, muita parceria, muita articulação. Eu acho que nos últimos anos a gente vem de um processo político que foi muito difícil para o cenário ambiental, que a gente teve muito retrocesso acontecendo, né? Então a gente teve vários desmoronamentos assim, né, de órgãos ambientais importantes. Então, naquele momento, a sociedade civil ela estava muito unida, né, nesse processo de vamos reconstruir, né, esse processo de políticas ambientais brasileiras. Porém, 2 anos depois dos diálogos, né, e desse momento em Belém, a gente tem um ano de preparação para a COP30, que agora são poucos meses, e ainda estamos discutindo exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, eu acho que é uma reflexão que eu acho que é para ser trazida sobre a gente teve nos últimos anos avanços, né, em políticas ambientais num cenário de diálogo, mas também algumas coisas que, por exemplo, parecem não ser tão dialogáveis assim, como, por exemplo, a própria exploração de foz do Amazonas, né? A gente tem agora, acho que, a votação do licenciamento ambiental, que hoje mesmo aqui em Brasília, né, eu estava lá na Câmara dos Deputados e estava tendo mais uma vez, mais uma audiência para explicar por que a votação do licenciamento ambiental ela, né, quais são os prejuízos que trazem, né, como se ainda fosse, né, necessário ter que exemplificar quais são os prejuízos, né, que um país como o Brasil vai ter, né, com a flexibilização, não flexibilização, na verdade, com o desmoronamento assim, dos processos de licenciamento ambiental que a gente tem. E isso no processo de construção de COP30, gente, que está chegando. Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer como que, enquanto sociedade civil, né, enfim, pessoas que estão se preparando para ir para a cúpula, é o que as pessoas elas esperam desse processo de COP também, né? Eu acho que o Brasil ele tem muitos tratados, né? Eu acho que como a Marília estava falando, a importância da gente entender que os acordos a gente precisa monitorar também, né? É como que eles são feitos, assim, porque dentro das conferências, dentro desses espaços, a gente tem às vezes muita coisa sendo feita, né? Muitos acordos ali de mãos, né, sendo feitos, mas depois a gente não tem a implementação disso na prática, né? Então, por exemplo, o Brasil tem a sua NDC, né, que são as normas, né, que todos os países têm que fazer, né, nacionalmente determinadas, que estão entregues, né, nas COPs, que o Brasil ele se compromete com muitos avanços, inclusive o próprio desmatamento zero, e esse é um avanço que, inclusive, eu acompanho as conferências de clima desde 2016, e ainda em 2016, lá, eu já ouvia falar, né, que o próximo ano seria o ano que a gente ia implementar o desmatamento zero no Brasil, e aí, em 3 anos atrás, a gente cria a Amazônia de Pé, né, que é esse movimento, pela proteção, né, das florestas públicas no Brasil, para tentar garantir que, pelo menos, as áreas de florestas públicas a gente tenha uma proteção. Porque a gente sabe que o desmatamento zero ainda é um sonho distante. Isso no que a gente considera anos de avanço. Assim. Então, eu acho que é uma reflexão mais do que a gente tem avançado, na verdade, o que a gente consegue dialogar e o que a gente está esperando para a COP30. Porque eu estava aqui em Brasília também participando da pré-COP das quebradoras de coco Babaçu, que é uma comunidade tradicional que a gente tem, né, muito forte lá no Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará. E essas mulheres, né, elas saem de sua casa querendo saber o que elas vão receber nessa COP, né? Então, tipo, eu saí 3 dias de casa, o que vai ser resolvido para mim? Meu território vai ser certificado, né? Eu vou poder ter uma lei aqui que eu vou poder exercer um extrativismo de forma livre? O que são essas respostas? Eu acho que as pessoas têm muita essa expectativa de que são as respostas que vão ter para a COP no Brasil. E aí é complicado quando a gente, que já foi em outros, fala assim, olha só, as discussões locais não vão ser o principal debate da COP. Isso é difícil, né? Então, eu acho que por isso que documentos como a própria Declaração de Belém, que olha para o território, que inclusive o próprio território de Belém, as pessoas de Belém têm se perguntado, né, o que vai ficar para Belém com essa COP, assim, né? Quais são os tratados que vão olhar para o local? Porque a gente sabe que a COP ela não fala do território que ela está sendo sediada, mas é impossível que a gente passe com uma conferência enorme como essa dentro de um território e não pense o que vai ficar para esse território, né? Então, eu acho que é preciso pensar, né, essa implementação, é preciso calcular como vai ser isso, é preciso entender
quem são essas pessoas que vão chegar lá como nos diálogos. Os diálogos amazônicos, ele teve alguns momentos ali de avanço, né, de pessoas falando, poxa, né, a gente está conseguindo se reunir depois de anos, mas ele também teve frustrações, muitas frustrações. Porque teve muita gente que saiu de lá e falar, ok, o que que a gente fez aqui, né? O que que 3 dias de reunião antes de uma cúpula de líderes resolve? E aí eu trago um ponto de atenção, porque eu acho que com a preparação para a COP30, é real de que talvez isso aconteça também, né? De que talvez eles separem ali um momento para que tenha reuniões antes da COP, né? Como já foi falado. Então, acho que tem uma tentativa, tem uma movimentação de que a sociedade civil não chegue tão junto, né? Dentro ali da COP, né? Que tenha uma divisão desses espaços. Mas hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga da Amazônia de Pé, que o que eu sinto é que as pessoas, em especial os movimentos de base, eles estão querendo chegar em Belém com muita força. E isso vai acontecer, né? Então, o que que o presidente Lula vai deixar, eu acho, de legado para o Brasil como COP? Porque apesar da COP não ser um debate só sobre o Brasil, apesar de ser no Brasil, o presidente, né, a presidência da COP tem sim que deixar algo, né? Tem sim que deixar o legado para esses territórios. Então, eu acho que essa é a maior pergunta que a gente tem recebido hoje na Amazônia de Pé. A gente tem núcleos no Brasil inteiro, né? Mais de 20 mil voluntários cadastrados. E a maior pergunta que a gente recebe é essa, né? O que vai ficar para o Brasil de fato? Assim, o debate florestal é um debate que vai chegar na COP. É muito maluco a gente pensar que, quando a gente pensa em emissão de gases de efeito estufa, no Brasil, hoje, o maior, né, o maior impacto que a gente tem é com a mudança de uso da terra. Enquanto os outros países falam de combustível fóssil, né, todos os anos a gente, para as COPs, a gente ouve falar de combustível fóssil, que é o principal tema. Aqui no Brasil, o nosso principal tema é a mudança de uso da terra, é o desmatamento, é a grilagem, é o agronegócio. Então, como é que isso não vai ser pautado dentro de uma conferência, né? Então, tem formas que estão falando de que sim, talvez o tema de floresta chegue ali com o PFFF, né? O Tropical Forest Fund, que é isso que está sendo criado aí para a proteção das florestas, mas ainda, né, muito vago perto do que a gente precisa aqui. Então, acho que tem uma expectativa que está sendo criada, que eu acho que ela foi um pouco frustrante dentro do diálogo, né? Eu acho que, na verdade, o que acontece dentro desse espaço é que os avanços eles sempre vão se dar muito mais pela sociedade civil do que pelo governo. Eu acho que um exemplo disso, né, ou o diálogo entre ambos, né, um exemplo disso, eu acho que a Carta de Belém traz isso também, e especialmente essa implementação, esse acompanhamento que é feito depois, mas eu acho que as cobranças, elas precisam ser feitas, a gente precisa entender, né, que o ideal é que a gente não saia tanto com essa expectativa da COP, como a gente saiu um pouco ali do diálogo, né, de que faltou muito, de que as populações que se Eh, deslocaram para Belém querida não foram Karina, ouvidas. tienes 2 minuticos para cerrar tus ideas. Vale. Obrigada. Então, a gente espera e trabalha para que a frustração não seja tão grande, para que o território de Belém ele não seja mais impactado negativamente do que positivamente, né? Que tenha algum legado que fique, que as populações, né, que cheguem lá tenham algum tipo de participação. Acho que a sociedade civil está aguardando muito para saber, né, sobre essa entrada dentro da COP, né, enfim, sobre esse diálogo que vai ser feito. E nesses encontros pré-COP que eu tenho participado, eu sinto que é isso, né? Tá todo mundo querendo chegar com muito gás em Belém, e a gente espera, né, que os avanços sejam maiores do que as frustrações, que a gente consiga sair com documentos, né, que tenham algum tipo de diálogo com a sociedade, né, enfim, com os diferentes grupos que vão dar dentro da conferência. E para nós da Amazônia de Pé, em especial, que o debate florestal seja um debate presente, né, que a gente consiga, né, a destinação das nossas florestas públicas, que é o que a gente vem trabalhando há 3 anos. E aí, para finalizar, eu acho que da cúpula, né, dos diálogos amazônicos até hoje, assim, falando em especial de florestas públicas, que é o nosso tema, a gente não teve nenhum hectare de floresta pública sendo destinado. A gente teve dos 50 milhões de hectares, a gente teve 15 sendo destinados para estudos, mas nenhum sendo destinado para a população tradicional. Isso dentro do governo Lula. Então, o que eu trago para reflexão é importante que o governo pense em ações concretas que vão ser realizadas com essa COP no Brasil. A gente continua lutando, né, e mobilizando para que seja essa destinação de florestas públicas, mas diferentes grupos, né, pedem diferentes pautas e a gente
aguarda, né, que os resultados sejam positivos, o máximo possível que a gente conseguir que sejam. É isso. Obrigada. Gracias a ti, Karina, muy amable. Creo que el poder centrar tu presentación en el tema de la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía amazónica, me referiría de manera un poco más explícita, es fundamental. En el caso mismo, incluso de la quinta cumbre de los presidentes, está el debate, como también nos lo señaló Marilia, en la discusión sobre la formalización del mecanismo de participación de los pueblos indígenas, que ha sido fundamental, y por otra parte, ya una iniciativa en torno a lo que hemos llamado la OTCA social, la OTSA social, em, como mecanismo para la participación de los otros pueblos y comunidades habitantes de la Amazonía. Entonces, el tema de la participación es muy central y llamo la atención porque incluso para tomar un ejemplo muy cercano, la conferencia de Sevilla recientemente realizada en España fue una frustración en el sentido de la participación de la sociedad civil. Entonces tenemos un desafío importantísimo que incluso ante la pregunta de qué manera vamos a participar en la COP30, todavía aún no está tan claramente definido cuáles son los espacios. Entonces, poder fortalecer la participación de la sociedad civil en el marco de la quinta cumbre puede crear un mensaje que incluso puede trascender a la COP30, porque uno de los propósitos de la quinta cumbre, expresado por los mismos presidentes, es que puedan enviar un mensaje, como lo dijo Marilia en su última lámina, desde la quinta cumbre hacia la COP30. Entonces, muchísimas gracias, Karina, por habernos traído esa importante reflexión sobre el tema de la participación de la sociedad, de la ciudadanía en estos procesos. Entonces, queridos amigos y amigas, pasemos a la parte de preguntas. Pongámosle el picante a este momento de nuestro webinar, de nuestro evento, y si hay alguien que desee formular alguna pregunta, les rogaría eso sí, por favor, para que puedan puntualizar y, y luego de eso, al final, para que muchos de ustedes ya se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Le vamos a pedir a Osber que nos regale sus reflexiones. Entonces, no sé si alguien desea tomar la palabra, intervenir. Por favor, levante su mano. Puede. Carcamo nos dice que Karina, bueno, lo que plantea muy importante y en el tema de tierra es fundamental para, por supuesto, las agendas de los movimientos sociales y debe estar incluido, por supuesto, en el tema de mitigación e impacto. ¿Sí? ¿Alguien más desea tomar la palabra, por favor? Bien pueda. Yo creo que hay Aquí, otra pregunta de Ana un poquito antes en el chat. déjame ver, aquí estoy Si mirando. quieren que yo hable la pregunta. Sí, 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 mejor, mejor, mejor. Sí, sí, ok. sí, da. Gracias, Bien, Marilia. Gracias. muchas gracias por las presentaciones, fueron muy buenas. ¿Es mejor que yo pregunte en portugués o en español? En lo Lo que mismo. prefieras. Tenemos la interpretación. Ok, vou perguntar em português, então. Não, achei muito boas as apresentações, parabéns. E em relação à apresentação da Marília, que eu tinha feito uma pergunta, que era mais para entender o que vocês estavam considerando na análise em relação à implementação, se era o que está sendo feito no escopo internacional, ou se também estão incluindo análises de políticas públicas nacionais dos países
que são parte da OTCA e como que isso poderia estar contribuindo para a implementação dessa declaração, inclusive, por exemplo, leis e políticas infralegais e utilização de orçamento, por exemplo. E parabéns, achei super interessante e adorei as duas apresentações. Vou responder em português também, tá, pessoal? Ana, super obrigada pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta e é algo que eu deveria ter explicado quando eu falei da metodologia. Essa é a primeira vez que a gente está expondo esses resultados parciais, então também é um teste. Então, super obrigada por essa sinalização. A gente está considerando as nossas ações só ações internacionais, a gente não está olhando para ações nacionais. Porque a própria declaração, 95% da própria declaração, em quase todos os parágrafos mesmo, é uma declaração que foca na dimensão de cooperação internacional. Então, ela tem a maior parte dos parágrafos até faz sinalizações nacionais, mas recomenda a ação internacional. Tem alguns poucos que acabam, sobretudo na parte de proteção das florestas e da biodiversidade, que assim, aí estimula, por exemplo, melhores políticas para áreas protegidas, que aí, enfim, acaba caindo mais na dimensão nacional. Mas a gente só está categorizando ações internacionais mesmo. Até porque já são 2.000 ações, né? Se fôssemos olhar para nacional, seria um universo muito grande para a gente ter condição de fazer a análise. Então, a gente fez essa opção metodológica. De todo modo, tem alguns compromissos que são bastante interessantes nesse sentido, assim, por exemplo, um dos compromissos com relação à proteção das florestas e da biodiversidade sugere o intercâmbio de boas práticas com relação à legislação, por exemplo, para áreas protegidas. Então, a nossa avaliação é que tem potencial, inclusive, para uma discussão de harmonização de legislação a nível de Panamazônia, super interessante, assim, para a UTCA e para os países da Panamazônia cooperarem, mais na dimensão legal mesmo. Mas é uma coisa que ainda está muito dando seus passos iniciais. Até porque existe também o Parlamento Amazônico, que é o Parlamaz, né? Mas também está a passos muito iniciais da sua institucionalização maior, para a gente ter uma cooperação legislativa maior. Então, só te respondendo, metodologicamente a gente não incluiu dimensão nacional na nossa pesquisa, mas a gente acha que tem um potencial interessante a cooperação, inclusive legislativa, entre os países amazônicos. Eh, Gracias, Ana, por tu pregunta, creo que tu pregunta permite unir las dos presentaciones. Idemar, ¿estás por ahí, Idemar Ferreira? Idemar, a ver si Idemar nos acompaña. Tu pregunta, Ana, con relación a qué, de qué manera los trabajos nacionales se juntan para la construcción de estas políticas regionales es muy valiosa. Y creo que allí empieza a tener sentido el trabajo que estamos haciendo desde el Foro Social Panamazónico, desde la REPAN y desde la Asamblea Mundial de la Amazonía, porque estamos convencidos y convencidas que la participación de la sociedad civil le puede agregar, puede enriquecer las posibilidades de poner en marcha una agenda como la que está planteada inicialmente en la declaración de los presidentes. Nos parece que ese componente de participación puede crear una experiencia significativa, diferente, de nuevo tipo al desarrollo de políticas públicas. Estamos en este momento, y esta es una muestra, en este caso, de un esfuerzo regional en, en la iniciativa de biodiversidad, cambio climático. Participan compañeros de Brasil, compañeras de Brasil, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de una manera continua. Entonces, sí, las discusiones estamos haciendo todo el esfuerzo para que lleguen a nivel nacional, pero que también se nutra desde lo nacional y tengamos oportunidad. Por eso nuestra intención de llegar a la quinta cumbre con una muy fuerte presencia
para que podamos incidir en la agenda allí planteada. Entonces, no sé si de pronto alguien me quiere acompañar en esta conversación. Gracias, Ana. Pusiste un tema estupendo. Genial. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿Mm? No sé si de pronto Charo nos quieras también de pronto acompañar con tu intervención. Charito. Bueno, ¿alguna otra observación sobre este tema? Comentarles, por supuesto, y creo que nuestro compañero Osber nos lo va a puntualizar. Vamos a estar en Bogotá, Colombia, participando, haciendo nuestro mejor esfuerzo para que nuestra opinión sea tenida en cuenta y ojalá a través de la quinta cumbre podamos llegar de otra manera a la COP30. Entonces, esa es una de nuestras pretensiones. Vamos a ver si lo logramos. A ver, estamos eh, siempre redescubriendo esto de la participación de la sociedad civil en estos ambientes a veces tan difíciles, tan autoritarios, tan negados a nuestra presencia y a nuestra voz. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Fernanda. Bienvenida, tienes la palabra. Buenas noches, voy a hablar en português. Gracias. Por, Ah, por Marília, favor. a minha pergunta é para você. Dentro desse mapeamento que vocês fizeram, né, dessas implementações que já estão em curso, vocês conseguiram identificar assim, qual o modelo de cooperação e em que nível de implementação tá, no sentido de se são cooperações multiníveis de governos nacionais com, enfim, governos subnacionais, se são entidades privadas com, enfim, instituições de pesquisa, um pouquinho desse panorama, assim. Oi, Fernanda, prazer te ver. Obrigada pela pergunta. Vou responder em português também, pessoal. Então, o que a gente. É excelente a tua pergunta, inclusive, porque agora que a gente terminou a fase da coleta dos dados, a gente vai espremê-los um pouco mais para ver tudo que ele pode sair. Então, é excelente te ouvir, por exemplo, e entender que essa é uma demanda para o nosso painel visual. A gente eventualmente pode ter uma imagem direcionada para isso. Hoje, a maior parte da implementação é tocada pela própria UTCA. Então, a UTCA, no geral, bilateralmente com algum ou com outro parceiro. Então, vai depender um pouco do compromisso. Mas, no geral, por exemplo, se a gente olha a composição das redes, que são algumas das iniciativas mais importantes que tem. No geral, são compostas por representantes de ministérios. Então, fica nesse perfil de cooperação, representantes dos ministérios dos diferentes países amazônicos cooperando entre si. Mas, no geral, existe o financiador barra implementador, né? A organização ou instituição que capta os fundos e aí se pode executar o projeto. Então, em alguma medida, fica o TCA junto, às vezes, a agências de cooperação, sobretudo europeias, ou a organizações internacionais do sistema ONU, ou alguma outra representante que tem condição de captar o fundo, que vai participar da cooperação também. Mas acaba ficando mais nesse nível de governo, com a participação de algumas agências internacionais, mas principalmente agências de cooperação de alguns outros países que não amazônicos e organismos internacionais. Eu não sei se algum dos meus colegas estão aqui comigo também, gente, a Viviana, a Valentina e o Nicolas, que também são pesquisadores. Eu esqueci de apresentar, eu ia falar deles no início da minha apresentação e eu esqueci por completo. Mil desculpas. Eu não sei se eles querem me complementar, porque pelo menos nas partes que eu monitoro da implementação da Declaração de Belém é assim, mas às vezes eles podem ter algum complemento para essa minha pergunta. Vai lá, Nicolas. Nicolas, não tô te ouvindo. Nicolás, sigue, por favor. Ele está tentando prender su micrófono, Germán, yo creo. Sí, yo creo igual.
Los suspensos a veces son estimulantes. Vamos a ver qué nos... No está funcionando tu Agora eu tô micrófono, bem? Nicolás. Sí, ahí se escucha. Sim? Sí. Perdão, gente. Para acrescentar também que acho que outro perfil, mais falando talvez sobre o grau de implementação, né? Até onde essas ações aí que estão sendo principalmente tocadas pela UTCA com alguns parceiros, é, e algum nível menor, né? Também a gente olha a participação dos ministros de Relações Exteriores, né, e consegue entender também como isso vai catalisando alguns técnicos, etc., mas muito no nível do que é impulsionado pelo TCA, acho importante mencionar que existe uma concentração de medidas preliminares, né, o que a gente chamou de medidas preliminares na nossa metodologia. Ou seja, existe um conjunto de ações que fica ainda por volta da promoção de encontros, de eventos, né? E claro, muitos tendo essa capacidade de coordenar técnicos junto a alguns tomadores de decisão, mas nem sempre avançando para o nível de formalizar, por exemplo, algum tipo de acordo de cooperação ou constituir algum órgão que vai de fato operacionalizar as ações. Então, acho que é uma das grandes assim conclusões que a gente está, claro, ainda desenvolvendo, mas já pode perceber esse grau que vai até medidas que preparam o terreno, digamos assim, juntam os atores, né? Um pouco definem a agenda, definem quais os temas principais, de alguma maneira periodizam o encontro entre grupos técnicos, mas que ainda não institucionalizam ou né, formalizam algum instrumento de cooperação de operacionalização, na verdade. É claro que existiram medidas específicas que foram até esse momento, e com a publicação da pesquisa por completo, isso vai poder ser bem avaliado, né? Mas uma conclusão geral seria essa, né? Que muito se avançou em termos de preparar, né, as condições para operacionalizar, mas ainda nesse limite. Gracias, Nicolás. No sé si Viviana o Valentina quieran de pronto aportar alguna otra idea. Si no, si no, yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar, Alicia, Nicolás, en este contexto en el cual la cooperación está en crisis, empezando por, por la estadounidense y ese giro hacia todo el mundo comprar armas y olvidarse de ayudar a la gente? ¿Qué opinan ustedes? Perdão, Renan, só para ver se eu compreendi exatamente como a gente avalia isso em termos de uma cooperação que está em crise. Seria isso que anda com dificuldades? Sim, não sei se eu vou conseguir traduzir bem assim né, a opinião da equipe. As meninas com certeza vão ter outras visões também complementares, né? Mas diria que a gente enxerga um processo de institucionalização que é importante. Ou seja, o fato de que existe uma concentração de ações na liderança da OTCA, mesmo que essas ações ainda estejam preparando o terreno, é bem relevante, inclusive contextualmente, inclusive como um avanço político, né? Ou seja, muitas dessas crises na cooperação que a gente está acompanhando tem a ver com altos e baixos produzidos pela posição, pelo peso assimétrico de atores específicos no sistema multilateral, né? Ou seja, quando a gente tem o peso dos próprios Estados Unidos, e como isso então, nem sempre é contrabalanceado pela coalizão entre outros atores, como, por exemplo, a União Europeia, que em algumas instâncias tem posições
que compensam, né, uma visão mais unilateral do governo americano, mas em outras não. A gente viu algumas decisões, por exemplo, ligadas à questão do financiamento, né, acompanhando um pouco a conferência recente da ONU, né, sobre financiamento para o desenvolvimento em Sevilha, que a União Europeia nem sempre conseguiu compensar esse vácuo de poder, digamos assim, não, esse abandono americano. Por isso que é muito importante que a gente esteja acompanhando no campo, na dimensão amazônica, uma crescente institucionalização, ou seja, uma coordenação de ações que venha do corpo técnico, administrativo e executivo da OTCA. Porque é a garantia, a chance, a oportunidade que a gente tem de produzir políticas, ou pelo menos impulsionar a nível regional, políticas de Estado, políticas perenes, políticas que se mantêm ao longo do tempo e que não obedeçam de forma tão direta ou automática, pelo menos, essas flutuações da assimetria de poder, né? Essas flutuações nas visões né, mais ou menos unilaterais, mais ou menos de cooperação, ou quando a gente tem, infelizmente, né, esses levantes da extrema-direita. Então, isso é o caminho que, de fato, a gente precisa apoiar. E, claro, um caminho que, para continuar ainda mais sólido, precisa de mecanismos efetivos de participação da sociedade civil. Porque a institucionalização fechada, ela também é um risco quando a gente fala, por exemplo, de sucateamento de algumas organizações, né? Quando a gente fala, por exemplo, de entraves burocráticos. A nossa pesquisa consegue demonstrar bem o impacto da ausência da Secretaria Executiva Permanente da UTCA, né, no período antes do Martim assumir. Então, esse tipo, institucionalizar não é algo que acontece sem riscos. Então, esses riscos muitas vezes vão ser mitigados com uma sociedade civil presente que vai conseguir apoiar ações, né, que vai conseguir pressionar a implementação de políticas em seus respectivos estados, portanto, permitir também uma continuidade daquilo que é decidido. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Me sumo al corazón de Marilia. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y ya para cerrar, quisiera entonces darle la palabra a Osber, querido Osber. Entonces, eh, Sí, gracias. gracias. Voy a ser muy breve también por los tiempos. Solamente algunas informaciones. Como ya estamos ya a 5 semanas creo, ya de la cumbre, algunas informaciones. Bueno, como todos ya han escuchado, la cumbre de la Amazonía, la quinta va a ser el 22 de agosto en Bogotá, Colombia. Tenemos entendido que los objetivos de la cumbre va a ser la adopción de una declaración conjunta que incluye los desafíos ambientales, sociales y climáticos del bioma amazónico. Eso es importantísimo, de lo que se va a abordar. Y previo a la cumbre están los diálogos amazónicos nacionales y virtuales a realizarse en junio y agosto, ¿no? Se busca que estos espacios, los actores de la sociedad civil puedan hacer un balance de los resultados de lo anterior cumbre celebrado en Belén de Pará, en Brasil, de 2023. Ojo que uno también de las inquietudes de la sociedad civil es que como están elaborando la declaración, se le ha sugerido a la Cancillería que tengamos sobre esa base las discusiones de los diálogos amazónicos. Todavía no ha habido respuestas, pero todos quisiéramos tener conocimiento del documento borrador de la declaración. También se va a organizar el encuentro regional amazónico del 19 al 21 de agosto con el fin de tratar los retos para proteger la Amazonía y prepararse para la COP30. Esto también se va a desarrollar en Bogotá, Colombia. El 21 de agosto se darán las reuniones claves para el desarrollo de la cumbre. Por eso que va a haber la reunión del OTCA, que es el Consejo de Cooperación Amazónica,
la instancia desde la cual van a elaborar el documento, la declaración, y sobre eso también un documento resumen de lo que será el soporte a la declaración y que luego será aprobada ese mismo día en la reunión de ministros de las Relaciones Exteriores en la jornada que van a tener ese mismo día y que será elevada después hacia la cumbre de presidentes para su revisión y aprobación, ¿no? Los ministros concentrarán la declaración que será refrendada durante la quinta cumbre presidencial el día siguiente, ¿no? Que es el 22 de agosto. También hay un espacio de sociedad civil, será en el Centro de la Memoria en Bogotá, Colombia, del 18 al 22 de agosto. Y lo que se busca ahí es hacer trabajo de sinergia y también pensar en qué aportar a esos momentos de hitos que van a haber en la semana del proceso hacia la cumbre, pero que a la vez nos permite también pensar en cómo será el espacio para organizarnos para el proceso hacia la COP30 y tener en cuenta los resultados de la cumbre, pero también pensar qué trabajo de sinergia podemos hacer de cara a esa cumbre para poner fuertemente la agenda amazónica, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes la información, ya están ahí los procesos. Nosotros como CIPO, CANLA y la Iniciativa de Cambio Climático de Biodiversidad Amazonía y POSPA estaremos informándolos. Tenemos los emails para mandarles las informaciones de detalle de toda esta agenda y organizarnos todo para este encuentro de espacio de sociedad civil donde nos vamos a encontrar y donde vamos a pensar en las demandas y en las sinergias camino de Bogotá a Belén. Entonces, muchas gracias. Eso es todo lo que quería compartir y gracias también por las presentaciones que han estado muy buenas y también las preguntas. Gracias. Gracias, Osber, muy amable. Creo que con estas palabras que nos traza un camino y asegurando sin duda este trabajo, Marilia, Nicolás y Ana Valentina, que creo que ustedes han estado ahí en eso, va a ser parte constitutiva del documento que le vamos a hacer llegar a los presidentes, porque seguramente no sabemos el estado de balance, pero este ya es un balance desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes, desde nuestra gente. Entonces, con esta promesa y agradeciendo inmensamente, creo que nos despedimos y deseándoles una muy feliz noche a aquellos que ya están en la noche y un feliz atardecer a aquellos que ya inician su atardecer. Entonces, que regresen a sus casas, sean felices, tomen mucha agua y respiren, por favor. Muchas gracias. Que Un tengan una muy feliz abrazo. tarde. Gracias, Chao, que pasen bien, un abrazo. gracias, Chao, buenas noches. Chao, chao. gracias. Gracias, buenas Muy noches. amable.